Olá, professora Raíza aqui. Se você quer aprender mais e melhor, este é o seu canal. Bem-vindos a mais um vídeo da série Super Learner. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa que parece super óbvia, super simples só que a gente precisa sempre prestar muita atenção para isso que é óbvio, para isso que é simples, porque às vezes a gente deixa passar batido. Nós vamos falar sobre a importância de se começar do básico, de se começar da foundation, né? De entender as bases de alguma coisa. Todo curso é assim, né? Então você vê todos os cursos superiores, por exemplo, nos primeiros anos você tem aquelas disciplinas que a gente chama de propedêuticas, né? E na engenharia, por exemplo, os 2 primeiros anos são iguais para todas as engenharias. Então, em qualquer coisa que você esteja estudando, você precisa começar do básico. E isso é importante vocês pensarem nisso também em se tratando de uma retomada. É isso mesmo. Então, se for o seu caso, por exemplo, esse é um caso muito, muito recorrente. Nós, como professores de inglês, sabemos disso, que a pessoa fez inglês, parou. Vocês sabem disso, isso é muito comum, né? Fez inglês, parou. Então, se você for desse que fez, cada vez que você para, é importante que você retome do início. Mesmo que seja numa pegada mais de revisão, assim, mas você precisa fazer isso caso você esteja com muitas lacunas, o que geralmente acontece, que a gente fica com muita lacuna. Então, pensar muito em ir dessa estrutura do macro para o micro, né? Parte primeiro desse panorama geral, entender o panorama geral. Então, no inglês, por exemplo, tente entender como o inglês funciona como um todo, essa questão das afirmativas, negativas e perguntas, né? Entender melhor essa estrutura macro para depois você ir aprendendo os detalhes, né? Então, no início é sempre mais árduo, qualquer coisa que você esteja aprendendo no início é mais árduo, justamente não só porque se você estiver tendo um primeiro contato, ou se você estiver retomando, aí você pode até estar com um pouco de falta de motivação, mas é um pouco mais trabalhoso justamente porque você está ali na estrutura, na fundação, né, da disciplina. Então, é justamente esse estudo que vai garantir que você vai fazer com que você desenvolva melhor depois os detalhes, né? Então, o meu conselho, se você estiver aprendendo inglês, por exemplo, é realmente ter uma noção da estrutura da língua como um todo, entender como funciona. Uma maneira de fazer isso seria você olhar, por exemplo, o quadro comum europeu, para você entender quais são as competências desenvolvidas em cada nível, né? O que é o nível A1, o que é o nível A2. Você vai conseguir entender justamente quais são as competências e como o grau de sofisticação vai aumentando, né, ao longo do tempo. Se você tiver uma disciplina do direito, por exemplo, né, tenha uma noção, se você for estudante de direito, você está estudando lá o Código Civil, tenha uma noção de tudo que o Código Civil fale, primeiramente, tudo que vai ser abordado, só uma noção mesmo, uma breve noção, antes de se aprofundar especificamente em determinado título, né? Isso vai te ajudar muito. Isso parece ser uma coisa simples, mas é uma coisa que, por exemplo, eu não fiz. Eu, na faculdade de Direito, não fiz isso, né? De ter uma noção. Eu já queria ir mergulhar de cabeça naquele estudo totalmente verticalizado, me debruçando sobre um tema específico. Né? E depois eu via que no todo, na faculdade ou nos estágios, aquilo nem tinha tanta relevância. Às vezes eu passava horas estudando um negócio que realmente nem para efeito de prova tinha relevância. Né? Então, tem essa noção do todo, ver o início e o final, né? Aí a gente está falando de um projeto, né? Ver o início e o final e o que tem ali no meio, entenda essas diferentes nuances, entenda tudo que vai acontecer no trajeto antes de mergulhar de cabeça, né? E focar. Então pense sempre nisso, do macro para o micro. Entender as bases. E entender as bases e ter uma base sólida. Não que, aí já voltando para o estudo do inglês, não tenha aquela ânsia de eu quero dominar todos os phrasal verbs, estruturas complexas e todos os tipos de clauses. Se você ainda está com dificuldade no do e no does e na formação de perguntas, se você ainda se embola lá no where do you come from, se você ainda está se embolando nessas estruturas, né? Então, vamos ter uma base bem sólida para só então pensar, né, nos detalhes e nos próximos estágios, seja lá qual disciplina for, seja qual assunto for. Ok, pessoal? Então, vamos aí, continuem ligados nessa série Super Learner. A gente está aí nessa jornada para nos tornarmos
super learners, super aprendizes, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. See ya!